Olá, Raul. Volto a relembrar, Muito boa professor noite. e investigador. Raul, vou partilhar aqui um bocadinho dos dados do seu estudo, está bem? Se tiver alguma incorreção, Uhum. faça favor de me corrigir. Portanto, o seu estudo diz que Tudo bem. 27% dos homens e 29% das mulheres reportaram ter aumentado a prática de atividade física no período do confinamento. Os mais velhos Uhum. praticaram mais atividade física, inclusive estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos. Em média, as pessoas da amostra também reportaram ter caminhado, portanto, caminhar apenas e não a atividade física mais complexa, mais do que habitualmente, ou seja, mais do que antes do Covid. E estamos a falar de uma média de 32 minutos, no seu estudo vem assim anotado. E que os homens caminharam mais tempo do que as mulheres. Portanto, Uhum. qual é que é a relação, Raul, que encontrou entre a prática da atividade física e que inclui também a prática da caminhada e a questão da ansiedade, não é? E do stress Covid? Ok, antes de mais, Resumidamente. boa noite. Agradecer o convite e cumprimentar todos os colegas que me antecederam, bem como as pessoas que estão a assistir neste momento. De facto, essa era uma das nossas grandes preocupações. Todos nós fomos afetados de forma muito vincada pelo Covid e pelas suas consequências, nomeadamente pelo confinamento que nos obrigou a todos. E todos nós ouvimos muitas preocupações que têm a ver com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental. E a própria investigação tem-se debruçado bastante sobre as consequências do lockdown, não só no nosso país, mas em diversos países. E, portanto, pegando em tudo isso e pegando simultaneamente numa preocupação que nos pareceu existir também das nossas entidades competentes, de manter sempre a possibilidade das pessoas caminharem, fazendo-o em proximidade com a sua área geográfica, área de residência, mas poderem caminhar, poderem fazer a sua atividade física, então vamos perceber se de facto as pessoas também alteraram as suas rotinas de prática, se passaram a praticar menos ou mais atividade física e de que forma é que isso poderá estar ou não associado a níveis menos intensos ou menos fortes de ansiedade. E de facto acabou por ser um dado curioso do nosso estudo. As pessoas que reportaram maiores quantidades de prática de atividade física semanal, portanto aqui falamos de diferentes tipos de prática, mas também especificamente maiores quantidades de prática de caminhada, portanto, maior tempo despendido para caminhar, acabaram depois por ter percepções mais baixas de ansiedade, portanto, uma percepção de um nível de ansiedade mais reduzido, o que é muito satisfatório, que me parece que vai ao encontro também daquilo que disse o Dr. Fernando Medina, das pessoas. Falamos muito da preocupação com a saúde e com a saúde numa perspectiva já após acontecer alguma coisa, mas aqui parece-nos evidente o papel que a atividade física tem em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento, mais ainda num momento tão específico como este, que nos obrigou a estar em casa, que nos obrigou a pensar muito tempo na mesma coisa, e, portanto, a caminhada acabou por ser uma possibilidade que se manteve e que teve, parece-nos que o nosso estudo acabou por dar essa indicação, um efeito muito positivo, não apenas na saúde física, mas também nesta questão da Na saúde ansiedade, do mental, que agora stress, da felizmente se saúde está a falar mental. mais. Uhum. Correto, E exatamente, chegaram à exatamente. conclusão porque é que as mulheres caminharam menos do que os homens? Não, há dados na própria atividade física e nós temos o Eurobarómetro que situa Portugal num lugar que nos deveria deixar a todos a pensar. E aqui, mais uma vez, parafraseando o Dr. Fernando Medina, se nós conseguirmos juntar toda esta capacidade de responder ao vírus que demonstramos ter e transformá-la também numa promoção maior da saúde e numa maior literacia para a saúde, poderemos aumentar esses valores, mas no fundo a nossa prática de atividade física já é superior no género masculino, portanto, no dia a dia. O Covid acabou por não, naquilo que foram os nossos dados, não alterar essa tendência, essa dominância, digamos assim, da prática dos homens no que diz respeito à atividade física. Curioso já foi o dado relativamente à idade, que de facto as pessoas mais velhas acabaram por ter níveis de prática muito elevados. Isso é interessante, nomeadamente porque, como nós sabemos, nós podíamos caminhar, mas não podíamos ir para a avenida a 3 quilómetros de casa a caminhar ou a 10 quilómetros. Tínhamos que o fazer na proximidade. E, portanto, há bocadinho a preocupação que foi salientada da segurança, e na segurança não só do ser assaltado ou não, mas do poder caminhar num sítio
onde me garanta que eu tenho capacidade para o fazer e condições para o fazer. Ver uma pessoa com 80 anos ou 90 anos a dizer que caminhava 1 hora por dia é muito importante e muito interessante, ainda para mais porque nos diz que na zona de residência dessa pessoa ela tinha essa possibilidade. E, portanto, acho que esse deve ser o nosso grande desafio, é perceber que os espaços não podem ser só os espaços do município que estão lá ao lado da Câmara ou da Praça Central, mas tem que ser o espaço da proximidade, o espaço que está à porta de casa da pessoa, seja ela um jovem adulto ou seja ela uma pessoa idosa que gosta de fazer atividade física e que gosta de caminhar e que precisa de caminhar. E, portanto, acho que este dado acabou por ter essa possibilidade. E na sua investigação, nesse sentido, tem sugestões a dar para o futuro, já que infelizmente o Covid ainda não nos vai deixar tão cedo, medidas concretas de prevenção em relação às questões da saúde mental? Não, eu parece-me, e nós na nossa equipa, o estudo, só corrigindo, o estudo não é meu, é de uma equipa, naturalmente, que eu estou a representar. Nós temos várias pessoas da área das ciências do desporto, mas também temos pessoas da área... Temos pessoas também da área das ciências sociais, nomeadamente da psicologia, uma colega que deu um contributo muito importante nesta área e que de facto é fundamental. Nós falamos em segundas vagas, falamos na possibilidade de voltar ou não a um confinamento, mas independentemente de tudo isso, a caminhada teve, ou a atividade física no geral, tem um papel central e terá naturalmente um papel central se isto voltar a acontecer. E dessa forma deverão ser tidas um conjunto de preocupações do ponto de vista do poder central, mas também do poder local, para permitir que isto aconteça, porque sabemos, não foi só o nosso estudo, há vários estudos em diversos países que têm dito coisas semelhantes, que de facto as pessoas que fizeram mais atividade física nesta fase lidaram melhor com isto. Dormiram melhor, alimentaram-se melhor, tiveram melhor capacidade de lidar com aquilo que é o stress associado a este confinamento. E, portanto, andamos à procura da vacina e do comprimido e da terapêutica, mas não podemos deixar esta terapêutica que é gratuita, que está à nossa mão e que é fundamental para todos.